E aí, pessoal? Eu tinha prometido fazer um vídeo comentando, né, o filme, o jogo da imitação. E o que acontece? Eu tô demorando demais, até comentei num vídeo passado que não teria condição de fazer nada muito rápido. Não tá tendo ânimo nem estímulo. E assim, não sei quem vai assistir esse vídeo em que período de tempo, mas pelo menos hoje, dia 15 de outubro, aproximadamente aí, quase aí, 11 e tanta, quase meia-noite, não existe o estímulo que eu gostaria de ter para fazer esses projetos andarem. No entanto, também não se pode parar. Enfim, o filme, sobre os comentários ainda, eu falei que eu ia fazer 2 comentários. Um abordando a questão do trabalho do Alan Turing e o segundo abordando ali as questões sociais. Como o filme já está disponibilizado, independente de quem assista esse vídeo aí em que período do tempo, eu já não sou mais culpado, eu vou falar com spoiler. O Alan Turing era um professor de matemática, um matemático ali incrível, se candidata ali para um trabalho secreto e tal, porque de alguma forma ele sabia, no filme ali, que os códigos nazistas eram... Ele foi trabalhar para a Marinha ali contra os nazistas, né, na Segunda Guerra. Ele sabia que os códigos nazistas, as comunicações nazistas acredito eu que eles usavam telégrafo e eram encriptadas pela Enigma, né? Que nada é senão uma máquina de encriptar. O que é uma máquina de encriptar? Uma máquina que vai pegar ali e tal e vai usar um código criptográfico para mascarar uma mensagem. Eles mudavam isso, enfim. Ele achou isso, pelo menos no filme. Eu não sei o Alan Turing da vida real, vai ficar pro próximo vídeo. Achou aquilo um desafio. E existia muita, assim, na época existia alguns preconceitos estruturais, digamos assim. E o Alan Turing era um ser humano fechado, não tinha círculos sociais expressivos. No filme até mostra ele num romance, digamos assim, com uma moça ali, uma colega de trabalho, mas tá mais ligado ao valor que ele deu ali, ela como mulher e como eles eram ligados, do que de fato um amor romântico ali, como a gente pode ver em outro filme, né, em outra obra, né? Mas não deixa de ser também uma relação que eu achei muito fofa, sabe? Uma relação muito lindinha. Até porque ele ia se casar com ela por conta do primeiro preconceito dos pais dela, que achavam que ela não podia ser uma mulher casada e trabalhar fora de casa. Ela tinha que se casar, ela tinha que ser a Amélia daquela música, entendeu? Então ele se propôs a isso para meio que ter ela por perto, que ela era amiga dele, e também para quebrar esse paradigma, pelo menos na cabeça dos pais dela ali. Acabou, ela estava noiva, prestes a casar e tal, ok. Mas eles não se casam, enfim, a gente vai ver isso no fim do filme, que eles não se casam, logicamente. E, enfim, mas continuam amigos ali, pelo menos no filme. Eu não sei se essa moça existiu na vida real. Também não sei se o importante é falar sobre um dos preconceitos, né, que existiam ali, perduram, que é das pessoas acreditarem que uma mulher está subordinada a um homem, a um casamento, a uma relação, que se uma mulher for independente, ela é uma meretriz. Entendedores entendem, né? E
segundo preconceito que eu acho incrível, cara, eu acho incrível como que não tinha limite, era o preconceito contra homossexuais. Sim, um homossexual naquela época era preso por indecência. Imagina, o cara é preso por indecência, sabe? Quando você não tem mais uma desculpa para você odiar algo e você prende, você destrói, você, enfim, elimina porque você não gosta, enfim. É um direito seu não concordar com nada. Só que é um dever seu respeitar tudo, entendeu? Tudo que não minto, tudo que não gere prejuízos, como por exemplo, você tem que concordar, não, você tem que aceitar a existência de diferentes formas de diversidade. Mas você não vai concordar, por exemplo, com o nazismo. Porque o nazismo, cara, não é uma forma de diversidade, é uma forma de destruição. Então, para alguém que dizer, mas e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela termina aonde começa a destruição. Vamos ser bem francos. Então, opção sexual não tem... Para alguém que vai falar assim, mimimi, vai lá. Não tem nada a ver com destruir famílias, com destruir nada. É só uma... Algumas pessoas vão falar que é opção, mas não é opção. Porque eu acho que ninguém optaria por sim, ser preconceitualizado, por sofrer. Acho que é um termo até errado. O termo correto, até comentando aqui, é orientação, porque você é parte da sua natureza ali, psicológica, biológica, não é uma coisa que você optou. Tipo assim, você chegou na padaria ali e falou, eu quero pão doce, não quero pão salgado. Não é assim que é a vida, poxa. E em relação ao filme, outra coisa que beira a loucura. Eles faziam castração química nesses camaradas, como se, vamos assim, eliminar os hábitos deles, criando ali nem que eu tenha que matar eles, era o pensamento que existia na época. Esse filme se passa na Inglaterra do meados do século XX. Você vê que é uma coisa recente, por mais que a gente diga, estamos no século XXI, mas é uma coisa recente, a gente sabe também. Inclusive o Alan Turing, por conta disso tudo, terminando sozinho nesse filme aí, sem direito a sexualidade, sem direito a nada, nem a reconhecimento pelo trabalho dele, nem a nada. Infelizmente ele tem um final muito trágico. Ele se mata com uma maçã com cianeto. Como ele era um camarada polímata, matemática, apesar de ser o principal campo dele, não era o único, acreditem ou não, sintetizar cianeto para ele era como para o MacGyver ali da série sintetizar qualquer coisa, entendeu? Fazer uma bomba ali, não era uma coisa difícil. E, infelizmente, ele fez isso e a humanidade perde ali um dos seus maiores gênios, sabe? Na posteridade, a Rainha Elizabeth, se eu não estou enganado, deu ali uma honra póstuma a ele e tal, mas eu fico me perguntando, o que vale honra póstuma? O que vale isso? É legal porque a gente conhece a história agora e tal, é mais para nós que estamos vivos essa honraria do que para ele, porque a vida dele foi inferno, o cara não teve direito à sexualidade, não foi reconhecido, foi levado a um tratamento ali ridículo que é a castração química. Aí alguém vai falar, mas tá castrando, deve ser igual um animal. Eu convido a pessoa que tem uma opinião divergente
a usar as drogas da castração química e fazer assim, experimento assim, por um mês e tal, e ver o que acontece consigo próprio. Pra quem acha que não é nada demais, né? Enfim. Mas era algo muito triste, sim, foi algo muito horrível. E você imagina, você terminar ali, pelo menos no filme, sem amigos, sem certezas, sem reconhecimento e por um pouco quase sem o trabalho. Ok. E eu gostaria também de fazer um paralelo disso com o mundo de hoje. Isso foi meados do século XX, né? Passou-se um bom tempo, né? Da Segunda Guerra até hoje. Será que a gente mudou muito? Não, a gente não mudou muito. Existem preconceitos terríveis, existem formas terríveis de sancionar, sabe? Criar sanções em cima de outras pessoas, em cima da sua orientação sexual, da sua cor, da sua etnia, enfim, até da sua forma de pensar, das suas divergências e lógico, alguém vai falar, poxa, você está comentando algo de direita, esquerda, porque infelizmente as pessoas não leem livros. E eu sinto muito por quem não lê, sinto muito mesmo. Sabe, um livro muitas vezes é R$ 5 numa loja de gasolina. Bom, não é mais, não tem muito tempo que eu não passo essas vendas de gasolina, mas eu diria que R$ 25 que seria um lanche, você troca por um livro, você vai até emagrecer, entendeu? Você vai fazer um bom regime para o seu coração, para o seu estômago e vai fazer uma boa dieta para o seu cérebro. Mas a vontade de uma maioria ali, não maioria em número, mas maioria em relação à capital, gera o que eles querem que seja normal, sabe? Eles querem uma curva da normalidade de acordo com aquilo que eles querem conservar, que eles querem tornar real, sabe? Tornar ali que o mundo seja uniforme, ali, criar um mundo normal na sua concepção ali. E são sempre as pessoas com mais poder aquisitivo, as pessoas com mais influência, etc. E daquela época até hoje, você tem uma quantidade terrível de pessoas com mais poder aquisitivo, influência e etc. Sendo pessoas que odeiam a diversidade, né? Até porque eu não conheço. Eu desconheço. Se alguém conhece, eu desconheço pelo menos. No Brasil, um ano que não se matou, por exemplo, mais negros do que brancos porque alguém desconfiou que ele era um bandido. Eu não desconheço um ano aqui no Brasil que se matou-se menos pessoas LGBT, QIA+, simplesmente por raiva. Você viram-se andando na rua, né? Não gostaram e foi lá, vai um grupo de gente, ou se não, alguém, enfim, espanca e coisas do tipo. Como se as pessoas fossem donas, né, da liberdade das outras. E é interessante, porque quem faz isso está tão sujeito ao sistema do que quem controla as ideias que são jogadas no sistema. Aí muitas vezes a pessoa que é influente, que é um governante, que é enfim, pega e fala, mas eu nunca fiz isso. E de fato está certo. Muitas vezes a pessoa nunca fez isso. Ela só pegou, jogou a ideia e ela não consumou, ela só consumou a ideia. E é o fato, não vou nem falar são fatos, porque eu odeio dizer são fatos. E eu sugiro até que vocês busquem estatísticas. Hoje não temos castração química para pessoas com orientação sexual diferente do heteronormativo, né? Lembrem-se de uma curva bem normal aqui, onde as pessoas querem isso.
Mas aí eu vou desconstruir aqui o heteronormativo. Uma pesquisa um tempo atrás saiu dizendo uma coisa bem interessante, que no Brasil 70% das mulheres casadas, 70 ou 80, se eu não me engano, pesquisam no Google coisas do tipo: meu marido é gay? E pesquisam ali também coisas relacionadas a práticas que são, vamos dizer assim, comuns aos homossexuais. Marido delas com interesse em práticas... Eu não quero falar, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo. Eu não quero falar um português muito claro, mas existe essa coisa. E alguém vai falar, mas é preferência e tal. Pode ser, eu não estou questionando. Mas causa um certo desconforto, né? Até que as pessoas vão pro Google, pensam que as pesquisas são muito privadas, mas não são. Você pode... Enfim. Se 80% delas fazem esse tipo de pesquisa, e dos homens no Brasil, só assim, uma porcentagem menor do que 20%, menor do que, se eu não estou enganado, bem menor do que 20% se declara homossexual. Eu não lembro aqui exatamente qual a porcentagem que se declara LGBTQIA+, mas lembro que gay são menos de 20%. Como que tem 80% de dúvida, gente? Sendo que as pessoas que são declaradamente gay, elas não se casam com mulheres, elas se casam, os homens declaradamente gay se casam com outros homens. Temos inconsistências, né? E tem um outro dado que eu acho interessante, que é de um aplicativo chamado Pornhub. Quem assistiu Rick and Morty sabe que o Morty assina esse aplicativo, né? É adepto a esse aplicativo. Nesse aplicativo você se inscreve lá e tal, coloca sua preferência ali por pornografia. E lá nos Estados Unidos tem uma incidência assim, de 5% de homens que se declaram gays. E desses 5%, e que usam o Pornhub com a preferência por pornografia gay, você tem um assustador número de 90% das pessoas. É muito parecido com o dado aqui brasileiro, né? Aí eu faço assim uma pergunta. Lá não é... Esse dado não está restringido a casados. Eu acho que eles deviam até soltar esse aplicativo aqui no Brasil para termos uma estatística mais interessante, né? Mas aí eu te pergunto, se 5% só se declara homossexual, ou melhor, 5% dos homens se declara gay, de onde saiu esses 70, quase 80 pessoas ali, enfim, esse número exorbitante que tem essa preferência por pornografia gay? Alguém consegue explicar? Eu não consigo. E aqui no Brasil é comum isso também. Eu acredito que as pessoas deviam aqui se tornar adeptas, eu até convido ela, porque mais tarde seria interessante fazer esse levantamento estatístico também, imagino. A gente tem números assim de pessoas que são declaradamente e teríamos um número bem interessante de pessoas que fariam uso desse aplicativo. Aí alguém vai falar assim, cara, mas por que você frisou em homens? Eu podia falar de qualquer coisa, até de assexuado, mas eu frisei em homens porque o início do preconceito, cara, é machista. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos homens que odeiam os LGBTQIA+, na verdade não está no armário? Existe uma necessidade muito grande da autoafirmação para a sociedade e estar dentro dessa curva normal. São poucas as pessoas que têm coragem de
viver sua própria vida sem estar nessa curva aqui e dizer eu sou igual a todo mundo, entendeu? Eu acho que essas pessoas são covardes. As pessoas querem estar na normalidade. Porque, primeiro, elas deveriam ser o que elas são e não deveriam, não deveria haver preconceito, não deveria haver nada disso. Evitaria muito sofrimento. Como eu disse antes, se você não quer concordar, o problema é seu. Respeitar já é um dever. E as pessoas também têm direito de ser respeitadas. E como eu disse lá no início do vídeo, uma mente brilhante foi perdida por isso. E é lógico que o preconceito também não acaba só aí, né? Você vai ter preconceitos contra outras modalidades na diversidade. Como, por exemplo, uma vez eu tive uma conversa com um amigo que disse: ser heterossexual para você deve ser muito mais fácil que para mim ser homossexual. E eu respondi para ele: ser heterossexual, negro e pobre não tem nada de fácil. Nada. Aí você vai falar que alguém pode tomar alguma conclusão precipitada, mas é um fato. Quando as pessoas olham para alguém, as pessoas olham para a cor da pessoa. Ninguém vê o coração da pessoa, ninguém vê nada. Também olham a roupa que está vestindo. Se eu tivesse aparecendo aqui com uma outra roupa, né? Mas as pessoas vão olhar essa camisa aqui, que é uma camisa velha, de malha, boba. E assim, não que eu não tenha outras. Eu amo camisa de algodão, de malha. Até porque eu sou mestre em destruir botões. Mas as pessoas veem uma camisa simples, a cor da sua pele. Mas as pessoas não sabem quem é você, o que está no seu coração, em que é baseado a sua cultura, como você é condicionado. Ninguém vê nada, cara. Ninguém vê nada. Ao mesmo passo que quando as pessoas... Isso é... Tô dando meu exemplo. Ninguém tá vendo nada disso. Ninguém se importa com isso. Ninguém nem para perguntar. Geralmente as pessoas já têm alguns conceitos pré-concebidos. E esses conceitos pré-concebidos perduram até as pessoas te conhecerem de verdade e tal. E mesmo quando elas conhecem você de verdade, alguns conceitos perduram aí, etc. E o mesmo que vale para todo mundo. Por mais que você seja uma pessoa turrona, você nunca vai entender de fato como uma pessoa é, como ela está condicionada, o que ela pensa, o que está nos sentimentos, no coração dessa pessoa. É um assunto extenso isso que eu estou falando, mas eu acho que vale a pena comentar. Acho que muitas pessoas sofrem, cara, por preconceitos. Sabe? Preconceitos ridículos, preconceitos bobos. As pessoas têm preconceitos até do que você crê ou que você deixa de crer. Preconceito com a sua crença, com a sua falta de crença. Tem gente que pensa que um ateu, por exemplo, é um bicho papão. Tem gente que pensa que, por exemplo, um cristão é um missionário aculturador. Outros pensam que a fé islâmica é uma fé baseada em explosivos, né? Que você entra lá e sai, sei lá, você entra numa Meca e sai especialista em pirotecnia. Você virou um cara especialista em produzir coisas. É isso que as pessoas pensam. As pessoas têm alguns malditos conceitos pré-concebidos. Como isso vai ser consertado? O meu coração diz o seguinte, que não tem jeito. Não tem condição de consertar. Mas assim, a minha racionalidade, assim, que um dia trabalhou com o meu coração, diz que você só conserta o mundo com amor. Se você conseguisse amar, você conseguia consertar. Mas hoje eu já acho que... Hoje uma parte de mim já diz o seguinte, que as pessoas não são capazes de amar de verdade. Não existe essa capacidade. Eu não digo todo mundo, porque eu gosto de ter um pouquinho de esperança. Mesmo que a curva da normalidade, que de novo
diga pra você, não existe esperança. Eu quero estar nessas pontinhas aqui que tem uma ponta de esperança, tem que ter algo ali, entendeu? Nem que seja ali tendendo a um número pequeniníssimo ali, que tenha um pouco de esperança. Mas tem. Não dá pra viver sem ela. Mas ainda sobre os preconceitos, é muito comum os preconceitos. E eles vão ser sempre baseados em dinheiro, em raça, em orientação. Aí você pega os preconceitos e começa a pensar, cara, o que isso tem a ver com grupos que eu ditei à frente, que atrás, aliás, que ditariam o que é normal? Esses grupos, por algum motivo querem esse modelo. Até porque, por algum motivo, tudo isso, se vocês forem procurar direitinho, tem interesses políticos, interesses sociais ali, interesses sociais maus, né? Não interesses sociais no sentido de vamos criar justiça social, que é um conceito também que poucos vão entender, mas eu não ligo. Mas em outro vídeo, vou ser menos agressivo, em outro vídeo eu posso falar de justiça social à luz de Aristóteles e das referências bibliográficas. Mas o preconceito, como é a mensagem principal desse vídeo aqui, o preconceito, o que é o normativo ali que as pessoas querem impor e etc., é o seguinte, que esse tipo de coisa vem matando, vem destruindo pessoas, e destrói pessoas e vai destruir talvez sempre, até que as pessoas aprendam a ter um pouco de compaixão. Eu já não vou nem mais falar de amor, porque amor é um sentimento tão perfeito, sabe? É um sentimento assim que eu acho que ele flui do coração de Deus, mas a compaixão ela é algo que se você usar um pouco da sua imaginação e você não for um sádico, você consegue ter compaixão. Porque a compaixão, ela leva o seguinte, ela leva você a se imaginar no lugar de outra pessoa, pensar nos fatores que levam aquela pessoa aquilo outro, ou sentir aqueles fatores inerentes ali que fazem parte da estrutura daquela pessoa, entendeu? E isso é compaixão, dá pra você exercitar isso. Agora, infelizmente, eu já não saberia dizer se você consegue exercitar o amor, porque eu não tenho toda essa bagagem aí cultural, sentimental pra isso, sabe? Mas, enfim, o vídeo tá bem longo, eu queria ter falado do preconceito que aconteceu, do cenário que estava acontecendo ali naquele filme do Alan Turing. E continuo falando. No mundo de hoje, no mundo do Alan Turing, no tempo do Alan Turing, as pessoas se vestiam bonitinhas, como você vê no filme, e por trás daquele charme e elegância existia um preconceito terrível. E hoje continuamos a mesma coisa. Se temos grana, ninguém vê defeito. Se estamos na normalidade, as pessoas não atacam. Eu não tô rindo disso porque eu acho engraçado, não. Eu tô rindo disso porque eu sinto nervoso disso. Eu sinto nervoso. É um problema sem solução. E talvez exista, sim, uma solução que nós, humanos, não podemos ver. Mas eu ainda aposto um pouco de compaixão. Não sei também se seria solução, não sei nem qual é o limite disso para a humanidade, mas na sociedade hoje continuamos assim. Não importa o que você é, não importa como você está condicionado, não importa nada que tenha no seu coração. Se você tiver dinheiro, se você tiver como um pavão enfeitado, pomposamente trabalhado em signos que a sociedade considera bons, não importa se você é um tarado, não importa se você é um assassino, não
importa nada, entendeu? Não importa, porque a sociedade quer pessoas que sigam esses padrõezinhos. É isso. E alguém vai falar, você é de esquerda, né? E eu tô me lascando. Eu tô me lascando. Eu não tenho compromisso de opinar o que as pessoas pensam que devia ser. Eu tenho compromisso com a minha consciência de falar o que eu acredito ser o certo. Se eu erro, eu peço perdão. Mas é isso. E apesar desse vídeo aqui parecer muito reacionário, eu juro pra vocês que eu pensei muito pra falar disso tudo. Tá muito grande já. E eu só queria compartilhar aquele filme da minha... Também um pouco da vida, um pouco do que é tudo isso. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo que eu vou falar do trabalho do Alan Turing. E é isso aí. Deixem comentários aí, concordando, discordando. Tudo vai ser bem-vindo, entendeu?